Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre as funções de agrupamento. E lembrando que nós vamos utilizar sempre como exemplo o nosso banco de dados aí de uma biblioteca, digamos assim, né, que a gente tem os livros, os autores e a editora que a gente já criou nas aulas passadas, ok? Então assim, aqui a gente tem algumas funções que dá para usar de agrupamento, principalmente em função da tabela livro, que tem uma quantidade em estoque aqui, que pode ser bem interessante para a gente estar utilizando. Então vamos lá, vamos olhar lá no PGP-Admin como é que nós vamos desenvolver esse trabalho, ok? Bem, vamos lá no PGP-Admin, abriu aqui, ok. Vamos lá então. Bem, aqui no PGP-Admin, vocês podem notar que ainda está o comando antigo. Eu vou pegar o primeiro comando SQL. E a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai utilizar o nosso comando sum. Então, o comando sum, eu vou fazer o seguinte, eu quero somar o total de livros que eu tenho. E ainda, por cima, eu vou renomear essa coluna com o nome de soma. Olha que interessante. Eu estou pegando, somando a quantidade em estoque da tabela livro, somando ela toda, né, e colocando o resultado. Vamos ver como que vai ficar. Bem, ó, nós temos um total de 120 livros, ok? Então, essa é o exemplo de uma função que a gente tem de agrupamento. Mas nós temos várias funções de agrupamento que nós podemos estar utilizando. Então, aqui eu tenho um exemplo de várias funções de agrupamento. Aqui nós vamos utilizar todos na mesma coluna, né, no mesmo comando, para a gente poder ir vendo as diferenças. Então aqui a gente tem a soma, a gente tem o menor valor, então ele vai pegar o menor valor que tiver da quantidade de estoque no item que eu estou selecionando, o máximo valor, o valor médio, e aqui eu tenho um outro comando que é o count, que ele conta quantas linhas tiveram. Então a gente vai fazer isso e vai dar o nome de livros, que é a quantidade de livros que a gente tem. Vamos executar esse cara aqui, vamos ver o resultado. Então a gente pode ver, ó, que a gente tem aqui, ó, soma, que vai ser 120, que é o total de livros. Nós temos aqui o mínimo, que é a menor quantidade de um livro que tem, que é dois livros, né? Tem um livro que tem 2 unidades só, é a menor quantidade. E aqui a gente tem o maior, que é 19, é a maior quantidade de livros que a gente tem. A gente tem a média aqui, que está um número fracionado, é 9,23. E nós temos aqui também o total de livros, que nós temos 13 livros diferentes. Então essa função a gente pode utilizar ela e vai utilizar em diversas situações, né? Um exemplo interessante que a gente pode tá fazendo para a gente poder dar uma complementada aqui é fazer a relação com a tabela livro e editora. E após isso a gente, por exemplo, fazer um agrupamento desse para a gente saber quantos livros de cada editora a gente tem, entendeu? Em estoque. Então vamos lá fazer esse exemplo. Então eu quero saber quantos livros de cada editora eu tenho em estoque. Então para fazer isso a gente vai adicionar uma nova cláusula, tá? Porque quando a gente está fazendo da tabela toda, a gente simplesmente coloca a função aqui, fala qual campo eu quero somar ou fazer a média. Se ele for um campo inteiro ou do tipo flutuante, ele vai somar e pronto, beleza, né? Mas só que quando a gente quer fazer um agrupamento, que a gente quer agrupar os valores por determinada condição, a gente tem que usar a cláusula group by. Então vamos lá dar o nosso exemplo. Aqui nós fizemos a relação da tabela livro com editora, né? Então a gente tem a tabela livro A, editora B. O ID da editora vai ser igual ao ID da editora do livro, né? E eu estou fazendo o que? Eu coloquei aqui um comando que eu tenho o nome da editora, tá vendo? Olha, eu falei, ó, eu quero colocar aqui o nome da editora e eu quero que faça o somatório, né, da quantidade. Eu vou colocar até aqui, ó, hasqtde editora, para colocar o nome certinho da coluna, né? E aqui eu tenho, vamos supor, número de livros. Eu vou colocar aqui, livros. Ok. Feito isso, a gente tem sempre que lembrar e tem um macete para vocês não errar quando vocês forem agrupar para fazer usar alguma função de agrupamento. Todos os campos que vocês usarem no SQL aqui, no select,
que não tiverem uma função de agregação, igual a gente tem aqui o cont, o sun, todos os campos que não tiverem essa função, eles vão ter que estar no group by. Então eu poderia agrupar igual a gente agrupou por editora? Pode, mas sempre tem que colocar o group by. Feito isso, olha que legal o resultado. Aí eu tenho para cada editora o total de livros que eu tenho, né? E o número, a quantidade de livros fisicamente e a quantidade de livros. Eu tenho 25, mas em 2 livros. Eu tenho 8 livros em um livro só. Então eu tenho 31 em 4 livros da Arqueiro, entendeu? Então assim, a gente vai utilizar isso demais em determinados casos, usando o agrupamento de mais tabelas e até o group by aqui com várias colunas, tá? Lembrando sempre, toda coluna aqui em cima que não tiver como uma função de agregação tem que fazer parte do group by, senão dá problema, tá, gente? Então essa função é bem interessante vocês utilizarem para poder estar fazendo diversas situações de relatórios que as empresas muitas vezes precisam. Vamos fazer um outro agrupamento aqui da editora. Vamos utilizar essa mesma opção para a gente fazer o agrupamento aqui por cidade da editora, né? Então vamos pegar aqui a cidade e vamos falar assim, ó, eu quero agrupar agora pelo nome da cidade, pela cidade, né? Vocês vão ver, se a gente fizer aqui também e tentar fazer, ele vai dar um erro, ó, tem nome editora aqui e não faz parte do group by. Então vamos colocar aqui cidade, ok? Feito isso, vamos executar. Vocês vão ver que, olha, agora a gente já tem o agrupamento da quantidade de livros por cidade editada, porque a gente viu que a gente tinha várias editoras no Rio, tá vendo? Somou uma quantidade maior aqui, ó. Então eu tenho 64 livros, né, nas editoras do Rio de Janeiro, tenho 8 livros nas editoras de Austin, tenho 12 livros em Paris e tenho 25 em São Paulo. Sendo que os 8 livros eu tenho uma unidade só do livro, aqui 64 eu tenho 7 unidades, 12 eu tenho 1 e 25 eu tenho 2 unidades. Ok? Beleza, gente? Lembrando que o cont, tá, gente? O cont ele conta a quantidade de linhas que ele teve que somar, né? Na verdade, que teve que retornou. Se vocês quiserem conferir para ver se o comando está certo, é muito interessante vocês fazerem isso assim, né? Antes de fazer o group by, eu sempre faço isso. Eu tiro o group by, tá? Tiro as funções de agregação aqui, né? E aí eu faço primeiro o comando fazendo o filtro normal. Por exemplo, vou selecionar aqui, vou ver os livros, né? Eu vou colocar, por exemplo, A, e a gente pode colocar aqui asterisco, por exemplo. Colocar a ponta asterisco. Então, quando a gente vem aqui e executa agora, ó, a gente pode ver que ele vai pegar toda a relação que eu tenho da tabela A, ok? Então, assim, aqui dá para eu ver, pô, tá retornando certo. Então, aí eu vou para fazer o agrupamento. Realmente é esses registros que eu quero ver, entendeu? Então, a gente confere. Então, a somatória que ele está fazendo lá, o cont, ele está contando esses livros aqui. Se a gente somar todos aqueles livros, vai dar 11 livros, ok? Vamos lá. Bem, agora nós vamos trabalhar a relação com todas as tabelas. Nós vamos pegar nosso modelo e vamos utilizar todas as tabelas que a gente tem nele. Deixa eu pegar aqui o comando já pronto para poder adiantar o nosso trabalho. Vamos lá, e aqui vocês vão ver que eu tenho, ó, livro, editora, escreve, autor, e eu tenho a relação com todos eles aqui. Beleza. Feito isso e o comando funcionando certinho, a gente vai fazer o que? Agora nós vamos começar a fazer o agrupamento. Então eu quero, por exemplo, agrupar assim, a quantidade de livros, por exemplo, que eu tenho por autor. Então onde que está, por exemplo, a coluna autor, o nome do autor? O nome do autor vai estar em D aqui, não é? Então eu vou colocar D.nome autor, né? É o campo que eu quero. Lembrando, se eu quero agrupar pelo nome do autor, eu tenho que colocar a cláusula group by aqui, né? E colocar também a mesma coluna lá, que é o nome autor, né? E aqui a gente vai colocar o nosso sum, que é o sum, eu vou somar a quantidade em estoque que eu tenho daquele determinado autor. Onde que vai estar? Vai estar dentro da tabela livre. Então é a.qtde estoque, né? Posso colocar até aqui, ó, a res saldo, vou chamar essa coluna. E vamos fazer a nossa pesquisa e vocês vão ver que vai retornar, olha, o nome do autor e quantos livros que eu tenho de cada um dos autores aqui, tá? Isso é bem legal também. Então a gente já fez um agrupamento para somar
a quantidade total que eu tenho de autor. Bem, uma outra forma da gente fazer o agrupamento, a gente pode, por exemplo, fazer um agrupamento por duplo, né, com dois campos. Então vamos colocar aqui, por exemplo, nome editora. Bem, feito isso, eu também tenho que ter esse nome lá em cima. Se eu tentar executar aqui, vai dar um erro, né? Ah, não deu erro não, mas não pode não, vai dar problema, tá? Esse editor ele não deu erro. No SQL Server, se a gente faz isso, ele retorna um erro para a gente. Mas beleza. Lembrando que isso é uma regra muito... Vocês têm que seguir, tá, gente? Ó, o group by, todos os campos que não têm função de agregação, eles têm obrigatoriamente que estar repetido aqui no select, tá? Feito isso, vamos fazer a pesquisa. Então, ó, Machado de Assis, né? Aí eu vou ter todos os livros. Olha, tá ruim de ver porque inclusive aqui eu não tenho nenhum critério de ordenação, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar para ordenar aqui pelo nome do autor. Então, mesmo com o group by, a gente pode fazer isso. Então eu vou fazer o que? Lembrando que para a gente fazer o order by tem que ser nas colunas que estão dentro do group by nesse caso, né? Order by. Aí eu vou colocar BD, né? Ponto nome autor. Aí vai ficar melhor para a gente poder visualizar, né? Ó. Tá vendo? Se eu quiser também fazer as mesmas colunas, fica até mais bonitinho. Vamos lá. Fica melhor. Aí ele faz o ordenamento. Tá vendo? Ó, Luiz Azevedo. Aí eu tenho o editor, a quantidade de livros. Tá vendo? Então aqui eu tenho um agrupamento que está me falando por autor e editora quantos livros eu tenho aqui. Ok? Se a gente também quiser inverter isso, é muito simples, né? A gente pode simplesmente inverter aqui em cima a ordem da coluna. Eu quero saber primeiro o nome da editora, vamos supor, né? Então eu coloquei aqui o nome da editora, deixa eu repetir esse cara lá embaixo, ó, lembrando que eu vou repetir a mesma coisa aqui e aqui, ó. Ficou uma vírgula a mais aqui, vou tirar. Vamos dar OK. Pronto, ó. Tá aqui, ó, Arquedo, que é a primeira editora, todos os autores, tudo ordenado por nome, tá vendo? Fica bem legal a formatação do resultado, né? Beleza? Vamos lá agora. Bem, olha só. A gente pode, talvez, aqui fazer um filtro, por exemplo, com a condição L e colocar assim, eu quero ver somente, vamos dar um exemplo aqui, o LID autor é igual a 1. Mas eu vou colocar o ID autor da tabela D. Ponto ID autor. Isso aí. Aí eu vou executar, ele vai me pegar somente... Opa, teve... não é o L, né? Estava testando vocês, é o end aqui. Ó. Então vamos lá, né? Executar de novo. Vocês estão vendo que só pegou do Machado de Assis, que é o ID do autor 1. Mas só que, por exemplo, vamos ver o resultado geral aqui. Vou tirar essa cláusula e vou executar de novo. Vocês estão vendo que eu tenho autores que publicaram 16, tem autores que publicou 2, 6... Aí suponhamos que a pergunta vai ser a seguinte, olha, eu gostaria de verificar quais somente os autores, né, fazendo aqui o agrupamento, que tem mais de 10 livros publicados. A gente não adianta colocar essa cláusula aqui, porque essa cláusula vai pegar no estoque, não em cima do somatório que eu estou fazendo aqui. A gente tem uma cláusula específica para fazer o filtro em cima do resultado do somatório, que é a cláusula having. Então a gente vai colocar assim, ó, having. Aí a gente vai colocar o filtro. O filtro já é com a função de agrupamento. Ó, eu vou usar essa mesma expressão aqui embaixo. Eu vou falar assim, ó, eu quero onde a somatória do estoque for maior do que 10. Entendeu? Então aqui nesse caso, quando eu faço isso, ele só vai me trazer os resultados aqui que forem maior do que 10. Ó, ok? Vamos executar. Ó, só veio os resultados maior do que 10. Tá? Então, sempre que a gente for pesquisar em cima dos valores das tabelas, coloca aqui na condição L. Mas se por algum caso a gente for querer filtrar em cima do resultado de uma função de agregação, a gente sempre tem que usar o having, tá, gente? Beleza? Pessoal, o que eu tinha nessa aula é isso aí. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.